Olá, povo de Deus, liderança da Igreja Batista em Timbuí, graça e paz. Aula 2 hoje da nossa escola de discipuladores. Que bom, né? Nossa aula 1 foi muito boa. Entendo que foi bem explanada. O que ajuda também é o fato da aula ser uma aula simples, didática. E nós vamos hoje ver aula 2 com o título Princípios para o Discipulado. Quais são os objetivos que nós queremos alcançar hoje com essa nossa lição? Nós vamos revisar o conceito de discipulado e nós vamos também conhecer os princípios que fundamentam, o discipulado e discipulado bíblico, com base nos ensinamentos de Jesus Cristo. Muito bem, gente. Primeiramente, vamos recapitular então o que é discipulado, né? Segundo aqui a definição de Bauman, no livro dele Formação do Discípulo, ele diz assim: não é uma técnica mágica para alcançar sucesso ou êxito espiritual. Discipulado é ouvir o chamado de Cristo para ser e viver como Jesus. É obter em Jesus os recursos divinos para uma vida conforme seu padrão e vontade. Então não se esqueçam, discipulado na igreja não é um padrão, não é um evento, não é um programa, mas é uma ordenança que devemos seguir em frente. Devemos obedecer. Não é facultativo para a igreja, vocês sabem muito bem que uma vez salvos e redimidos por Cristo Jesus, também temos esse chamado para discipular. Nós vemos no texto áureo, lá em Mateus 28, e os versículos finais que fala basicamente sobre a grande comissão, sobre o ministério que Jesus entregou à sua igreja, né? Muito bem. E nós vemos também, meus irmãos, o porquê que Cristo nos chamou para discipular, né? Para participar do reino dele aqui na terra, do plano de salvação que Deus está operando na humanidade. Ele não depende de nós, mas ele deseja que nós participemos deste grande trabalho, dessa grande colheita e plantação primeiro, depois colheita, no reino dele, onde nós semeamos o evangelho e colhemos vidas transformadas pelo poder de Deus. Muito bem, essa é a recapitulação da lição que nós fizemos, a primeira, na verdade, que falava sobre partes conceituais do discipulado. E hoje nós vamos ver pelo menos 4 princípios que sustentam o discipulado bíblico. Nós temos como base nessa lição que estamos estudando, e espero que você esteja com a apostila aí, Lucas capítulo 14, 25 a 35. É um texto um pouquinho longo, mas para enxutar aqui o vídeo eu não vou ler, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí. Olha, Lucas 14, 25 a 35, porque eu vou citar alguns textos e você vai poder observar aí. Muito bem, com base nas palavras e ensinamentos de Jesus, nós encontramos alguns princípios para o discipulado. E você precisa entender discípulo como algo que sustenta uma filosofia, algo que sustenta um direcionamento. No nosso caso, princípio é aquilo que sustenta os valores ou aquilo que Jesus definiu para nós no que diz respeito a discipulado. Então, toda vez que olharmos para este tema, para este assunto tão importante, discipulado, veremos que Jesus determinou alguns princípios para nós observarmos e exercermos. Vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da prioridade da tarefa. O verso 26 de Lucas capítulo 14 diz assim: odiar pais, esposa, filhos, irmãos e a sua própria vida. É um trecho selecionado que nós temos aqui. Muito bem, gente, o texto ensina que nesse trecho Jesus estava confirmando a ordem do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento que nós temos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós vemos isso,
E quando nós vemos o trecho que foi descrito aqui, nós achamos que que Jesus entrega esse mandamento dizendo que a gente deve desprezar mãe, pai, esposa, esposo e tudo mais e viver somente para Ele. É uma questão incompreendida, porque o plano de Deus nunca vai destruir a família. Mas o que precisa ficar bem evidente é que o nosso amor para com Deus ele deve ser exclusivo e inigualável. Porque nós temos família enquanto vivemos em terra. Mas no céu todos seremos uma única família. Todos seremos um único povo. Aqui nós temos família, temos filhos, temos esposas, temos netos, mas é enquanto terra, é enquanto este tempo que nós estamos vivendo, perecível. Eternamente seremos filhos do próprio Deus e seremos irmãos uns dos outros. Então a ideia é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e isso deve ser inigualável. Ainda diz aqui, o nosso amor a Cristo deve ser superior até mesmo ao amor que temos à nossa família. Para isso, precisamos ter consciência que tudo pertence a Deus, inclusive nós mesmos. Então, meu querido, a palavra que nós vemos aqui, quando diz respeito a este primeiro princípio, que é prioridade da tarefa, não significa que nós devemos abandonar nossas famílias, mas significa que diante de Deus temos um ideal que ele não pode ser deslocado, que ele não pode ser mexido, ele precisa estar sempre em evidência. Por isso, nossa vida deve ser controlada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus e nós devemos ter essa consciência, esse senso de prioridade. Isso é interessante porque às vezes nós estamos usando de maneira equivocada o nosso tempo. Quando deveríamos usar o tempo para atender a agenda de Deus, estamos atendendo nossas coisas, estamos atendendo nossas preferências. Não que Deus não é que Deus não queira que você tenha os seus desejos, suas preferências, suas vontades, mas que há algo mais importante do que isso, que são os sonhos de Deus para as nossas vidas. Deus nunca excluiu os nossos sonhos, mas Ele exige ou instrui para que a gente atenda à vontade, os sonhos de Deus, e isso significa ter uma vida de discípulo totalmente dedicados a Deus. Esse é o primeiro princípio, o princípio dessa prioridade da tarefa. É prioritário atendermos à vontade de Deus acima da nossa vontade, acima da vontade de nossa família, de nossos entes queridos. O segundo princípio, meus irmãos, é o princípio do compromisso. Isso é algo importante. Está aqui, olha, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Um trecho do texto que nós acabamos de mencionar aqui, que Jesus menciona, está no verso 27. A nossa apostila diz é o ato de sustentar uma escolha e de se expor publicamente. É compromisso. Compromisso é ter condições de sustentar uma escolha e publicamente honrá-la. Isso é compromisso. É preciso se identificar com Cristo e seu sofrimento, sabendo que muitas vezes seremos censurados pela cruz. Jesus diz que se não sustentarmos essa escolha, não podemos ser seus discípulos. A ideia de compromisso não é a ideia de uma aliança escondida, mas de uma aliança, de um compromisso expresso, visível às pessoas. Então, se nós somos discípulos, devemos nos mostrar, devemos testemunhar, devemos viver conforme o Evangelho de Cristo. Compromisso. O segundo pilar e princípio do discipulado é o compromisso. Nós somos chamados para discipular, para sermos discípulos, sustentados e honrando esse compromisso que fizemos com Deus. E antes de tudo, Deus fez um compromisso de cruz com cada um de nós, sem nós merecermos. Deus fez essa aliança com a humanidade. O que nós fazemos é apenas responder com fidelidade aquilo que Deus já fez em nossas vidas. E é claro, nós não vamos conseguir responder à altura, mas nós, igreja, devemos encarar com compromisso o ato ou o andamento do discipulado, essa ordenança que Deus deixa para nós,
de discipular vidas, de cuidar de vidas, de levar vidas até o altar de Deus. Para sermos discipuladores, é preciso que sejamos discípulos de Jesus. São processos simultâneos, onde precisamos construir nosso perfil como discípulos, assumir a identidade de Cristo e, ao mesmo tempo, trabalhar com outras pessoas e guerrear contra as adversidades. Citação muito bonita aqui do nosso texto. Então, o segundo princípio é compromisso. O terceiro princípio é o princípio da renúncia. Está no verso 33, que diz assim: se não deixar tudo o que tem, né, é um trecho que ilustra o fato de que, ao sermos discípulos de Jesus, precisamos cumprir esse terceiro princípio, que é o princípio da renúncia, de abdicar de algo, abrir mão de um direito. O discípulo ou discipulado exige renúncia, que é abdicar de direitos que possamos ter. Ali nossa literatura fala bem aqui no livreto 5 votos para obter poder espiritual, de A. Tozer, assinala que todo cristão deve fazer voto de não ser dono de coisa alguma. Ele afirma que o senso de posse nos embaraça e nos preocupa, tirando o nosso foco daquilo que realmente importa. Meus irmãos, isso é interessante. Sabe por quê? Nós somos mordomos. Nós obtemos coisas, nós temos coisas, mas precisamos entender que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O seu carro, a sua casa, a sua bicicleta, o seu bem, o seu smartphone, tudo é de Deus. E se Deus um dia decidir tirar isso da sua mão, de sua posse, Ele vai tirar. Acontece que nós ficamos tão presos às coisas que nós perdemos esse senso de responsabilidade e de prioridade. Então nós devemos renunciar às coisas como posses, como controladoras de nossas vidas e apenas utilizá-las. As coisas são para serem utilizadas, pessoas para serem amadas e respeitadas. Então nós não temos carro. Deus nos deu condições de usar um e é de Deus. Nós não temos casa, é de Deus. Deus nos deu condições de morar em uma casa que Ele nos concedeu. Pastor, mas eu trabalhei, pastor. Eu paguei, estou financiado na minha casa, minha vida. Não tem problema. Tudo, se nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, nada disso que você obteve iria acontecer se não fosse permissão de Deus. Tudo é de Deus. Mas nós devemos aprender a renunciar. Sabe por quê? Se nossa segurança de vida estiver no carro, na casa e na conta bancária, quando isso ser retirado de nós, nós vamos desfalecer. Nós vamos brigar com Deus, nós vamos questionar Deus. E o discípulo não faz isso. O discípulo honra Deus na abastança ou na crise, na falta e no transbordar das coisas. O discípulo deve entender claramente que, se for necessário renunciar para atender a Deus, ele deve fazer isso. Não podemos, meus irmãos, fugir dessa realidade. Devemos saber que vida de discipulado requer renúncia.